Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 35 do vestibular da Universidade Federal do Paraná de 2018. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixa de se inscrever, porque isso ajuda muito no meu trabalho aqui com o YouTube. Vamos lá então? Em quantos pontos do plano cartesiano a circunferência da equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 9 e a parábola da equação y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6 se intersectam? Bem, então aqui nós temos a equação de uma circunferência, né? E a equação de uma parábola. Ele está querendo saber lá no nosso plano cartesiano. Por exemplo, eu tenho uma equação de uma parábola, que a gente já vai discutir sobre o seu raio e sobre o seu centro, ok? Lembra que uma equação de circunferência tem um centro e tem uma medida de um raio, para eu traçar ela no plano cartesiano, ok? E eu tenho uma parábola lá, né? Que pode ou não intersectar o meu eixo x e... né, ela pode ter duas raízes reais, reais distintas, reais iguais, ou nenhuma raiz real. Pode ser com a concavidade voltada para cima, com a concavidade voltada para baixo. Ele quer saber em quantos pontos essa parábola, né, com essa circunferência se intersectam. Então, para isso, nós precisaremos aqui fazer uma análise gráfica, né? E está muito tranquilo, gente. Por quê? Vejam que a equação da circunferência está pronta, eu não preciso completar nenhum quadrado nem nada. O que eu preciso da equação da minha circunferência? Eu preciso do centro dessa circunferência e eu preciso do raio dessa circunferência, tá bom? O centro ele é composto por uma coordenada em x e uma coordenada em y, beleza? Quem é a coordenada em x? A coordenada em x é menos esse valor aqui, ó. Menos, então, nesse caso aqui, menos o menos 2. Então, menos o menos 2 igual a 2 positivo. Então, o valor de x no centro da circunferência é 2. E quem é o valor de y aqui nesse caso? É menos quem? Menos o mais 1. Menos o mais 1. Então, vai dar menos 1. Portanto, a coordenada aqui em y é menos 1. Beleza? Quem é o raio, gente? Lembra que o raio é a raiz quadrada desse valor aqui, caso ele não esteja sendo elevado ao quadrado, né? Então, o raio aqui é a raiz quadrada de 9, portanto, o meu raio é igual a 3. Caso estivesse, ao invés do 9 aqui, 3 elevado ao quadrado, também você extrairia a raiz quadrada e encontraria 3 positivo aqui como resposta. Beleza? Então, vamos pensar o que vai acontecer nesse nosso plano cartesiano. Eu vou tentar desenhar aqui o melhor possível. Aqui, nosso eixo y. Para a gente já traçar o nosso centro ali, né? E ter uma ideia mais ou menos de onde vão ficar esses pontos. Então, eu vou desenhar um pouquinho mais para cá, que já é suficiente para nós. Então, nosso eixo x e nosso eixo y. O centro da nossa circunferência é esse par ordenado aqui. 2 para x, então eu vou fazer aqui de 2 em 2 quadrinhos, né? Na minha escala. Então, nesse caso, 1, tenho 2 aqui. Acho que até vai ficar muito grande, né? Acho que eu posso usar o 1 mesmo, de uma em uma unidade aqui, né? Vou usar aqui, então, 1, depois o 2, depois o 3, 4. Aqui é a mesma coisa, tá? 1, 2, 3. Opa, pulei ali 1. Faltou um quadrinho. E aí fica a seu critério a escala ali. Eu só vou fazer para não ficar nem tão grande nem tão pequeno, né? Senão vai faltar espaço. Então, aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3 e assim por diante, né? Eu vou fazer aqui também para a gente analisar bem detalhadamente e você compreender o que foi feito. Então, aqui eu vou ter o menos 1, depois o menos 2, depois o menos 3. Né? Aqui, lembrando o centro, a origem, 0. Aqui eu vou ter também menos 1, depois eu vou ter menos 2, e aí vou ter menos 3, e assim sucessivamente. Beleza? Então, a gente vai traçar agora a nossa circunferência. Vamos projetar ela aí. Nós temos de centro, então, coordenadas 2 e menos 1. Então, 2 para x e menos 1 para y. Então, aqui está o centro da minha circunferência, o centro C. E o raio são 3 unidades. Então, o raio, ó, 3 unidades aqui para cima desse ponto. Então, 1, 2, 3 unidades. Este ponto aqui em cima. Depois, que está aqui no 2, né? Olha aqui no 2. Depois, 3 unidades aqui para a minha esquerda, 3 para a direita e 3 na parte inferior. Então, eu vou
1, 2, 3, que vai até aqui no caso 5, né? Aí 3 unidades para baixo, vai ficar aqui então no menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui neste ponto, que nesse caso está o nosso menos 4. E aí eu tenho aqui 3 unidades para a esquerda. Então 1, 2, 3, que vai dar nesse ponto. Então aqui eu vou ter a minha circunferência, né? Eu vou tentar desenhar ela o melhor possível. Eu quero que vocês compreendam aí bem o passo a passo do que a gente está fazendo. Aqui nós temos a nossa circunferência de raio de 3 unidades, tá bom? Agora, gente, ele está perguntando o que vai acontecer com a parábola, né? Se ela vai passar em 2, 3 pontos, 4 de intersecção. Então, vamos pensar no seguinte aqui. Eu vou, para a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6, eu vou calcular para eu ver onde está o x-vértice e o y-vértice. Então, o x-vértice é menos b sobre 2a. Quem que é o b? O b é 8, então é menos 8 dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? Menos 2. Menos 2 vezes 2 fica 4 negativo aqui. E 8 dividido por 4 fica 2. Nesse caso, 2 positivo. Tá bom? Então, eu sei que o meu x-vértice é 2. Né? O meu vértice dessa parábola é dado por x-vértice e y-vértice. E aí, o x-vértice é menos 2 sobre 2a. E para achar o y-vértice, gente, é só eu aplicar nessa função o valor do x-vértice. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor do x-vértice. Vai ficar menos 2 vezes o x ao quadrado, então 2 ao quadrado, mais 8 vezes o valor do x-vértice, que é 2, menos 6. Resolvendo isso, nós vamos ficar com menos 2, que multiplica 2 ao quadrado, 4, mais 8 vezes 2, 16, menos 6, que é igual menos 2 vezes 4, nós temos menos 8, menos 8, menos 6 e mais 16, ok? Nesse caso, menos 8 com menos 6, nós temos menos 14, e menos 14 com mais 16, nós temos 2 positivo. Então, nós temos aí as coordenadas do nosso vértice da parábola. E olha que coincidência. O vértice da nossa parábola tem 2 para x e 2 para y. Está exatamente nesse ponto aqui. Certo? Agora eu pergunto para vocês, a nossa parábola terá a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo? Então, a concavidade da nossa parábola está voltada para baixo, visto que seu valor de A aqui, ele é menor do que zero, tá bom? Então, se A é menor que zero, é porque a concavidade é voltada para baixo, beleza? Então, nós vamos ter esse comportamento. E aí, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês, a função, ela corta no valor do termo independente, que é menos 6. Então, gente, deixa eu prolongar um pouquinho mais aqui. A nossa parábola, então, aqui eu teria o menos 5 e aqui um pouquinho mais para baixo o menos 6. A nossa parábola teria como vértice aqui esse ponto e ela tem que passar lá no menos 6 aqui em relação ao y, né? E como nesse ponto do vértice aqui passa um eixo de simetria da minha parábola, obviamente ela vai ter esse... Eu não estou falando que vai passar aqui por 1, tá, gente? Estou falando que ela vai passar nesse intervalo. Ela vai passar mais ou menos, né, simetricamente por aqui, vai lá para baixo também. O que nos dá a impressão aí de que os pontos de intersecção são o vértice, também esses outros 2 pontos aqui de baixo, né? Não tem como essa parábola e essa circunferência nessas condições terem somente 2 intersecções, nem ter somente uma intersecção, nem somente 0, só o 0, né? Nenhuma no caso. E também, não, nesse caso, não tem como ser 4. Portanto, a alternativa correta para essa situação é a letra D. É claro que vocês poderiam ter resolvido de uma forma mais rápida, né? Aqui ela fica um pouquinho mais demorada porque a gente vai detalhando para que vocês compreendam todos os detalhes que foram feitos. Beleza? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.